Muito obrigada, Jaqueline, por essa apresentação tão generosa. Que trouxe a minha fala agradecendo ao Grupo ProLetras, Programa de Pós-Graduação em Letras da Federal do Piauí, professora Maria Angélica, né, líder do grupo, muito obrigada pela confiança, pelo convite, né, Jaqueline, que fez essa mediação, sempre muito generosa, né, sempre muito atenciosa, assim, às discussões que a gente propõe, fico muito feliz, Jaqueline, de estar aqui participando dessa conversa, dessa interlocução. Agradeço a todos e todas que estão aqui, né? São 7h30 da noite, a gente podia estar descansando e fazendo um monte de coisa, mas estamos aqui estudando, pesquisando, né? Isso demonstra uma boa vontade elogiável. Nada vem fácil, é assim mesmo, a gente tem que, né, muitas vezes trabalhar, depois estudar e fazer esse movimento para que a gente possa fazer essa vida de professora pesquisadora, como acredito que muitos e muitas aqui fazem, né? É isso, eu queria primeiro agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, é sempre um prazer poder falar um pouquinho do que eu estudo e compartilhar algumas reflexões que vêm dos grupos de pesquisa dos quais eu faço parte, especialmente do Protexto, que é o grupo de pesquisa liderado pela professora Mônica Cavalcante, então muitas reflexões que eu trago vêm sempre desse grupo, né, das pesquisas que eu passei a fazer no doutorado. Eu vou fazer aqui a apresentação dos meus slides. Acredito que eu consigo ficar atenta tanto ao chat quanto ao áudio, né? Se alguém quiser fazer algum comentário ao longo da palestra. Eu queria só confirmar se está aparecendo aí, se está tudo certo. Tranquilo? Vocês estão vendo a apresentação? Ótimo, perfeito. A minha conexão está falhando um pouquinho hoje, então se tiver algum problema e eu cair, vocês esperam um pouquinho que eu volto, tá? Parece que estabilizou agora, mas se acontecer isso, já adianto de antemão e peço desculpa, porque são as falhas desses momentos tecnolinguageiros, né? Acontece esse tipo de coisa de vez em quando. Mas vamos lá. O tema proposto, né, pela Jaqueline, quando a gente conversou, quando ela entrou em contato comigo, foi esse, né, ensino de leitura e produção de textos em contexto digital, fazendo parte, né, desse projeto do Grupo ProLetras, né, diálogos e práticas em contextos educacionais à luz dos estudos linguísticos. Então, foi um tema, assim, livre, e eu pensei numa condução para essa conversa que eu espero que seja produtivo para os professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras que estão aqui. Vou fazer o possível para fazer uma fala teórico-prática, para não ficar muito cansativo, né? Para a gente poder ver também algumas questões para o ensino, para a sala de aula, acho que esse é o principal foco. E eu dividi o percurso dessa conversa, que eu estou chamando aqui de conversa, um primeiro momento breve, agora no início, em que eu vou falar um pouquinho do meu lugar de fala teórico, e como que eu cheguei aqui, por que esses assuntos desse tema proposto pela Jaqueline, pelo Grupo ProLetras, me interessam tanto. Na sequência, eu vou falar um pouquinho sobre a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, especificamente a do ensino médio, e focando nesses 2 pontos aí propostos, né, pelo tema leitura e produção de textos em contexto digital. Está sempre me remetendo a esse documento, que não é um manual, não é um roteiro, é um orientador, né, um documento orientador. E, junto com essa minha fala, na verdade, o terceiro ponto que eu pensei para a nossa conversa, ele vai estar junto com o segundo. Eu vou apresentar alguns pontos da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, em relação à leitura e produção de textos em contexto digital, mas vou estar sempre fazendo uma articulação com o ensino. Para isso, como vocês vão ver, eu trouxe algumas atividades de um livro didático da editora Moderna, que eu achei interessante para a gente refletir sobre o modo como são apresentadas essas possibilidades de desenvolvimento de competências no âmbito do contexto digital, tá?
Se vocês tiverem alguma intervenção para fazer ao longo da minha fala e quiserem colocar no chat ou quiserem levantar a mão e pedir para falar, eu não me incomodo, tá? Para mim não tem problema nenhum. A gente cria uma interlocução ao mesmo tempo em que eu vou apresentando, né? Talvez seja até mais interessante, mas fiquem à vontade, tá? Para compartilhar experiências também, eu sei que muitos aqui devem estar na sala de aula da educação básica, então fiquem à vontade para que a gente faça esse movimento durante a nossa conversa, tá ok? Tá tranquilo o áudio, Jaqueline? Tá passando os slides direitinho? Sim, professora. Vamos lá, bem, eu sempre passo pelo lugar de fala teórico, porque ele orienta o que a gente apresenta, né, de uma maneira. Como a Jaqueline apresentou, eu sou membro do grupo de pesquisa Protexto, que é um grupo de pesquisa que trabalha na perspectiva da linguística textual, que é uma disciplina dos estudos da linguagem, né, e recentemente, no ano passado, eu defendi a minha tese de doutorado, que se chama Modos de Interação em Contexto Digital. Está disponível tanto no repositório da Nova de Lisboa, quanto no repositório da Universidade Federal do Ceará. Essa tese teve uma dupla orientação da professora Mônica Magalhães Cavalcante e da professora Matilde Gonçalves, da Nova de Lisboa, e é um trabalho que tem, assim, sido uma espécie de divisor de águas no meu percurso profissional, porque a partir de agora eu estou tentando colocar em prática aquilo que, de alguma maneira, eu refleti teoricamente nesse trabalho. E o ponto alto dessa pesquisa é exatamente a reconsideração que a gente faz da noção de interação. Sendo bem breve aqui, porque o assunto não é especificamente esse, mas o trabalho que a gente teve foi o de pensar como a interação, na perspectiva da linguística textual, precisaria ser revista para dar conta do contexto digital. Porque falar em interação, naquela perspectiva do Goffman, que é um sociólogo que pensava a interação na questão do face a face, né, numa perspectiva mais sociológica, não dá conta do que a gente tem, por exemplo, numa produção textual como essa que está acontecendo agora, com o Google Meet. Né? Então, o que eu propus lá na tese, né? O que a gente refletiu? Eu trouxe esse trecho só para a partir daí a gente conduzir a sequência dessa conversa, né? Numa perspectiva, como diz, né? Portanto, assumindo uma perspectiva textual, né? Nós somos linguistas do texto, pleiteamos que a interação seja compreendida como um processo de co-construção de sentidos entre interlocutores humanos e ou não humanos. Hoje a gente conversa também com máquinas, né? É um processo sempre encenado, é sempre uma encenação de papéis, né? Nesse momento, por exemplo, eu estou aqui assumindo um papel de pesquisadora, professora, e a gente tem uma espécie de contrato entre nós aqui que permite que essa situação comunicativa aconteça. E que acontece de diferentes modos em função de uma combinação de aspectos. Então, o processo de construção de sentidos em contexto digital, ele depende de uma combinação de fatores, e eu propus alguns, não fechei esse quadro, mas propus alguns. Então, como diz aí, né, no caso das interações em contexto digital, propomos que seja considerado um conjunto de fatores, não só linguageiros, relacionados aos sistemas semióticos escrito, oral, imagético, né, tudo aquilo que constrói sentido com a linguagem, mas também de fatores tecnológicos, tendo em vista justamente que hoje a gente conversa com a máquina e, na verdade, a gente coproduz com a máquina. Então, de alguma maneira, a gente precisa considerar isso, né? E esse meu pressuposto, ele vem, na verdade, de uma analista do discurso digital, chamada Marianne Pavot, que propõe que os estudos da linguagem olhem para os fenômenos discursivos, e aí eu vou dizer textuais, olhando para fatores linguageiros e tecnológicos. E aí eu propus um conjunto de aspectos que eu resumo mais ou menos aqui, nesse quadro. Esses nomes que estão com o título preto são as categorias que eu propus para a gente pensar a interação em contexto digital, né? Os sistemas semióticos,
o tipo de suporte envolvido na interação. Então, se eu estou no celular, ou no computador, ou no tablet, eu vou ter uma interação diferente, até pelo tamanho da tela, pelas possibilidades que aquele suporte vai me dar em termos de engajamento, né? Uma coisa é assistir a essa nossa conversa no celular, e outra no computador. É muito mais confortável se você tem uma tela maior, você vai ver os slides mais amplos, você vai poder interagir de um modo mais confortável aqui no bate-papo. Então, o suporte, ele também constrói sentidos. O tipo de mídia foi outro ponto sugerido, proposto na nossa tese, né? Considerar o tipo de aplicativo, de site, considerar que a própria internet, ela é uma mídia que de alguma maneira constrói sentidos, né? E isso foi um dos pontos que a gente propôs. Então, uma palestra como essa no Google Meet ou no Zoom, que é uma outra plataforma de videoconferência, a gente vai ter situações de interação diferentes, porque esses sites, eles têm recursos diferentes de interação, né? Então, tudo isso contribui para o modo como a gente está construindo sentidos. E a interatividade, que é um fator, um aspecto que eu busquei lá nas ciências da comunicação. A interatividade é o engajamento ativo através de gestos tecnolinguageiros. Então, quando você clica, quando você compartilha, curte, comenta, são gestos tecnolinguageiros que aumentam o seu engajamento na interação. Quanto maiores esses níveis, maior o grau de interatividade da interação. Também é um assunto à parte que a gente pode conversar em outro momento, mas não é o foco aqui. Mas eu propus isso e sempre pensando no texto como uma unidade de comunicação e de sentido, como um evento comunicativo único e irrepetível, composto por uma série de sistemas semióticos, né? E esses textos, eles se revelam através dos gêneros. Em linguística textual, a gente não usa gênero textual, a gente diz só gênero, né? Porque afinal seria para a gente uma redundância. E esses modelos de texto, eles aparecem no contexto digital também de uma forma diferente, de um contexto que não é digital online, do contexto pré-digital, né? A gente tem, por exemplo, nessa interação que está acontecendo agora aqui com a gente no Google Meet, a gente tem vários textos, vários gêneros, desculpa, aparecendo aqui, né? Tem esse slide, a gente tem também a conversa do bate-papo, né? Dependendo do que tem aí na tela de vocês, pode ter um outro conjunto de textos de um site que você deixou aberto aí do lado, ou você pode estar com a tela do WhatsApp conversando ao mesmo tempo que está me ouvindo. Então, o contexto digital online parece que ele trabalha muito mais com o compósito de textos na sua própria constituição. Então, a gente discute isso também na tese. Mas isso é um super resumo para falar por que eu chego até aqui, né? Então, essas reflexões que nós fizemos na tese desembocam hoje nos meus interesses de pesquisa para a sala de aula, né? Hoje o meu movimento de pesquisa tem sido de fazer essas reflexões, pensar como essas reflexões podem chegar até a sala de aula. Isso tem sido feito nos últimos meses, sobretudo depois que eu entrei na UFAL, né, na Universidade Federal de Alagoas. Bem, para esse segundo momento aqui, que eu vou tentar fazer algo mais teórico-prático, para não ficar tão cansativo e a gente poder ver também na prática como determinados assuntos trazidos nesse documento podem ser aplicados, eu dei esse título, né, Base Nacional Comum Curricular e Contexto Digital. Acho que eu não preciso falar da BNCC aqui, creio que todo mundo conhece esse documento norteador do ensino fundamental e do ensino médio. Embora eu tenha me concentrado na BNCC do ensino médio, as reflexões que eu vou apresentar aqui podem, sem problema nenhum, serem adaptadas para o nível fundamental. Então, esse diálogo acaba sendo para a educação básica de um modo geral. Tanto na BNCC do fundamental quanto do médio,
há um conjunto de habilidades que são propostas no ensino de língua portuguesa, né? Uma delas é essa daqui, compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades de seus usuários e da comunidade a que pertence. A BNCC, de um modo geral, ela não tem um conceito de língua e linguagem, língua barra linguagem, vou tratar aqui como sinônimo, só por conta da didatização do momento. Esse conceito não está muito bem definido, mas de acordo com alguns trabalhos do professor Lailton Duarte, lá da UES, de orientandos dele, a gente percebe, com base na linguística textual, a gente percebe que há uma conceituação de língua como atividade sociointerativa situada, como uma prática sociocognitiva interacional, então vai muito em direção daquilo que a linguística textual defende, né, em Coy Elias, em trabalhos da professora Mônica também. Então, a gente tem uma perspectiva de língua, como dá para ver aí, língua barra linguagem, associada a esses aspectos históricos, sociais, culturais e ao contexto de produção. Que é muito importante, né? Lá na competência 4, que é uma das competências gerais para as linguagens e tecnologias, né, que inclui outras áreas além do português, mostra lá a língua como um fenômeno geopolítico, histórico, social, variável, heterogêneo, sensível aos contextos. Então, é interessante a BNCC fazer essa abertura e essa deixar claro, né, que a gente precisa olhar para o contexto de uso, porque falar em contexto digital é olhar para essas especificidades, né? A Lídia está dizendo aqui que é o terror de todo universitário. Eu diria que é a benção de todo universitário, Lídia, porque eu acho que a BNCC é um documento tão rico, tão produtivo, tem inúmeras falhas, como todo documento em larga escala, né? Mas eu acho que ele traz muitas reflexões que os professores em formação precisam entrar em contato, né? Mas de fato é um documento imenso, né? Com muitas competências e às vezes assusta mesmo. Então é isso, sobre essa questão do conceito de língua e linguagem, né? E outro ponto que eu queria destacar aqui no começo da minha fala sobre a BNCC é a centralidade do texto. A BNCC traz o texto como uma unidade de trabalho, uma unidade a ser pensada nas abordagens de leitura, produção, análise linguística, né? Atividades de leitura, escuta, produção de textos em geral, em todos os sistemas semióticos, em todas as semioses, oral, escrita, imagética, etc. Então, há essa centralidade do texto que eu acho extremamente produtivo, porque pensar o texto como unidade de sentido, como evento comunicativo, faz com que a gente pense em atividades que olhe para a prática como um todo, não para um gênero específico, mas para toda a produção, talvez gêneros mesmo no plural, que são produzidos ali em determinada prática e que o professor pode pensar em projetos para construir essas práticas textuais com os alunos. A gente vai falar um pouquinho disso quando eu mostrar os exemplos aqui da editora moderna. Tranquilo até aqui? Posso prosseguir? Tudo certo, Jaqueline? Na prática é um desafio, mas eu acho, Lídia, também porque falta formação, sabe? Assim, falta formação, falta um diálogo, e a gente olhar para o documento, para o que ele tem, para o copo mais cheio. Eu acho que, às vezes, a tendência, muitas vezes, dos meus alunos de práticas de estágio é sempre olhar, ter um olhar negativo do documento. Eu acho que é olhar o copo mais cheio e pegar essas referências de habilidades e competências que, para mim, para a minha prática, quando fui professora da educação básica, fui professora da educação básica por mais de 10 anos, foi valiosíssimo, né? Mas, de fato, todo documento extenso assusta, talvez seja isso. E que não tem um diálogo e uma formação, né?
Eu acho que essa questão é fundamental. Continuando aqui, a BNCC, de um modo geral, ela traz 10 competências que o aluno tem que adquirir na educação básica, independente do se é língua portuguesa, matemática, ciências, né? Eu não vou ler todas, vou destacar apenas uma, mas só para vocês terem uma ideia, né? O documento apresenta 10 competências que o aluno tem que desenvolver, e bem aqui é onde há o foco de interesse da nossa conversa hoje. A competência 5 diz, ó, que o aluno deve, né, ao final da educação básica, claro, numa perspectiva ideal, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Essa competência aqui ela é valiosíssima quando você trabalha com leitura e produção de textos, porque de alguma maneira o professor de língua portuguesa vai estar desenvolvendo esse tipo de abordagem colocada aqui nessa competência geral que é relacionada à cultura digital, né, que está sendo colocada muito em voga nas discussões sobre o novo ensino médio, nas escolas de tempo integral, né, uma discussão bem atual, a questão da inserção da cultura digital nos estudos, embora não seja um tema novo, né, mas que se tornou mais urgente, talvez aí por conta da pandemia, né, Zacarias está comentando exatamente isso, muito explorado durante o período de confinamento, em que todos nós fomos, na verdade, inseridos à força, né, nesse contexto, e tivemos como professores em formação, professores já formados muitas vezes, de reaprender algumas práticas, né. Avançando aqui, o documento, né, para quem conhece, deve já ter ouvido falar disso, a BNCC, ela divide os eixos de ensino, divide por questões didáticas, tá? Mas na prática, esses eixos, eles precisam ser vistos juntos. É o eixo da leitura, da produção de textos, oralidade, há uma separação aqui, né? Para a linguística textual, produção de textos, podem ser textos orais, textos verbais, não verbais, né? A linguística textual englobaria também a oralidade. Mas a BNCC dá esse destaque, né? Para a oralidade, e o eixo da chamada análise linguística semiótica, que substitui aquela ideia de gramática normativa puramente por decoreba, sem nenhuma contextualização, que infelizmente ainda se repete nas escolas públicas, né? Então, a proposta de análise linguística semiótica, a meu ver, ela é muito mais interessante e produtiva para desenvolver competências nos alunos. Não vou falar de cada uma delas, mas esses 4 eixos que eu falei agora, eles são apresentados na BNCC através de 5 campos de atuação. No ensino médio são 5 campos, no ensino fundamental são 4, que são esses aí, né, os campos de atuação, que são espaços por onde o aluno circula, por onde os alunos circulam, né, campo de atuação da vida pessoal, vou já falar um pouquinho de cada um. O artístico literário, práticas de estudos e pesquisas, o jornalístico midiático e o campo da vida pública, né? Para contextualizar essas práticas de linguagem, a BNCC escolheu apresentar aquelas competências e habilidades nesses 5 eixos, nesses 5 campos de atuação. A partir de agora, o que eu pretendo fazer, e aí eu gostaria que vocês ficassem realmente à vontade para comentar, trazer experiências que vocês tenham visto também, e sabe, para a gente fazer essa troca. A partir de agora, eu vou falar de cada um desses aspectos, desses campos de atuação, mas muito brevemente. Vocês podem ver mais detalhes indo lá no documento, na BNCC, e vou trazer um exemplo de atividade
relacionada ao contexto digital, porque esse é o nosso foco aqui, e ligado a cada um desses campos, tá? Se der tempo de ver todos, a gente vê, se não, não tem problema nenhum também. Mas o importante é que vocês também compartilhem essas experiências que vocês venham a ter. Então, começando aí do campo da vida pessoal. O que a BNCC fala sobre isso? Olha só, isso é um print que eu fiz do próprio documento. O que é esse campo? Ele pretende funcionar, como diz aí na tela, né, como espaço de articulações e sínteses das aprendizagens de outros campos postas a serviço dos projetos de vida dos estudantes. As práticas de linguagem privilegiadas nesse campo relacionam-se com a ampliação do saber sobre si, tendo em vista as condições que cercam a vida contemporânea e as condições juvenis no Brasil e no mundo. Esse é o campo da vida pessoal. Então, veja que há um destaque para pensar os projetos de vida dos alunos. Então, é um ensino que não é focado naquilo que o professor ou a gestão da escola acha que é importante, mas naquilo que pode ser produtivo para a vida dos alunos que estão ali em sala, e que eles ampliem o saber sobre si. Nas escolas de tempo integral em que eu trabalhei, na Secretaria de Educação do Estado do Ceará, e que o atual ministro da Educação quer ampliar para outras escolas brasileiras, ele tem uma disciplina, e as escolas de tempo integral de outros estados já têm. Congelou um pouquinho, né? Eu creio que a professora saiu. Caiu a internet. Ela Voltei. o que ia acontecer, né? Voltou. Caí e voltei. Tinha Daquele onde foi que congelado, eu parei? Me diga só, por favor, onde foi que eu parei. Até onde vocês me ouviram. Sobre as escolas de ensino integral. Pronto, perfeito. Então eu não fiquei falando sozinha muito tempo. Não. A tela já voltou aí para vocês? Não. Os slides não, mas nós temos que visualizar a professora. Um minuto. Deixa eu tentar colocar aqui de novo. Me diga aí se voltou, por favor. Sim. Voltou, né? Obrigada. Se eu cair, eu volto. Infelizmente, aqui a conexão está meio instável hoje. Então, e aí era muito interessante porque essas disciplinas de projeto de vida era um momento em que a gente parava para discutir questões interpessoais mesmo. Se o aluno não consegue, entender que ele precisa, por exemplo, levantar a mão quando ele quer falar em sala, pedir a vez de falar, se ele não sabe que ele tem que ouvir o outro antes de falar, porque senão vai ficar os dois falando ao mesmo tempo, parece óbvio, mas os alunos têm dificuldade com coisas simples de relações interpessoais. E esses momentos é exatamente para que questões básicas como essa, mas que interferem na vida pessoal e profissional desses alunos, sejam discutidas, né? Para citar um exemplo bem simples. Mas aqui na BNCC traz uma série de competências que aí não tem diretamente a ver com o que eu estava falando antes do projeto de vida, mas ligada ao ensino de língua portuguesa. Vejam, eu peguei aqui uma das competências. Essa sigla, pessoal, ela significa o seguinte: ensino médio, primeiro ao terceiro ano, pode ser uma habilidade que tanto serve para o primeiro, para o segundo, como para o terceiro ano, LP, língua portuguesa, e a habilidade de número 18. É isso, tá? Para compreender esse código que sempre aparece. Aí a habilidade diz o seguinte, ó: o aluno deve ser capaz, né, de apresentar-se por meio de textos multimodais diversos, perfis variados, GIFs biográficos, biodata, currículo web, vídeo currículo, etc., e de ferramentas digitais, ferramenta de GIF, Wiki, site, etc., para falar de si de formas variadas, considerando diferentes situações e objetivos. Veja que é uma competência para o aluno aprender a falar dele mesmo. É difícil, né? Até a gente adulto
sabe que é difícil falar de nós mesmos. Imagina um adolescente em formação que daqui a pouco vai para o mercado de trabalho, que vai exigir que ele saiba falar dele mesmo. Então, é uma competência que se relaciona ao contexto de vida do aluno. Mas eu destaco dessa competência essa questão de trabalhar os GIFs biográficos. Eu não sei se vocês sabem o que é GIF. GIF a gente talvez não saibam o conceito, mas com certeza usam. Ou né, para quem não sabe. Mas é um conjunto de imagens que aparecem tão rápidos ali, combinados, que parece um mini vídeo. Né? Uma imagem tem uma qualidade, normalmente, de pixels um pouco menos bem definida do que uma figurinha, por exemplo, mas o GIF ele tem essa imagem em movimento, repetida, né? A gente usa muito, por exemplo, no WhatsApp. Para ilustrar um trabalho feito com GIFs biográficos, para a gente pensar como a interação em contexto digital pode ser trazida para o ensino de leitura e produção de textos, eu trouxe, como eu havia dito no início, exemplos desse material didático que está disponível online, gratuitamente. Está lá com o logo da Moderna, né? Porque a gente precisa sempre dizer de onde é a fonte, né? Do trabalho, mas é o livro didático da editora Moderna, chamado Linguagens em Interação, Língua Portuguesa. Eu achei as atividades bem produtivas, embora, claro, tenha sempre pontos que podem ser melhorados, que podem ser adaptados a cada realidade de ensino, né, seja do fundamental ou do médio, embora que seja do médio. E aí eu trouxe uma atividade que vai exatamente explorar essa competência que eu falei agora, dos GIFs biográficos. E aí fiquem à vontade para vocês dizerem o que vocês acham, se vocês acham viável de aplicar nas escolas de vocês, o que vocês melhorariam nesse tipo de atividade. Eu vou apresentar aqui de um modo geral, e aí também, como eu disse, fiquem à vontade para comentar. Nessa atividade, a atividade começa com essa exemplificação do que é para o aluno entender o que são GIFs biográficos. Né? Então, tem aí Brasil, melhores bichos, montanhas, manda mais praia que está pouco. Aí a primeira questão diz o seguinte, analise o modo como as informações sobre o Brasil são dadas nesse GIF e responda por que elas parecem inusitadas. Depois pergunta o que provoca o humor nesse GIF biográfico. É um print feito aí da revista Capricho, publicada pela Abril, e traz um exemplo do que seria o GIF falando de alguém, no caso aqui de um país, do Brasil. Mais na frente, a atividade continua dizendo para o aluno o que é o GIF biográfico. Olha só o que é. São uma sequência de imagens legendadas que apresentam aspectos característicos de alguém ou até de um país, como você observou. É comum a utilização de informações bem-humoradas que quebram a expectativa do leitor em relação a uma biografia tradicional. O formato de imagem chamado de GIF foi criado em 87 e aí explica o que é o GIF. Tá? Então, ele traz a explicação na sequência. Primeiro mostra o exemplo para o aluno se familiarizar, aquele que nunca não sabia o que era, passa a conhecer e explica, olha, o GIF biográfico é uma produção textual que você pode falar de você mesmo de um modo engraçado, de um modo diferente, usando imagens, né? E aí a atividade continua propondo um projeto de criação de GIFs biográficos. É um projeto que, acredito eu, em função da dinâmica de cada escola, pode ser, talvez, trabalhado o bimestre inteiro, em função dos aspectos, né, de análise linguística que serão trabalhados, as categorias gramaticais, etc. E o projeto também incentiva, além da criação dos GIFs, junto, na verdade, com a criação dos GIFs biográficos, o trabalho com edição de imagem, o trabalho com esses softwares de criação de imagem, que é também um letramento digital extremamente valioso hoje, para nós, professores, e para os alunos também. Né? Principalmente os que lidam com as redes sociais, que o tempo todo os incentivam a utilizar esses softwares. Né? Então, eles traz aqui na terceira questão o passo a passo desse projeto de criação desses GIFs biográficos, para que o aluno possa se apresentar de uma maneira diferente, né? De repente o professor pode até fazer um paralelo
com as biografias tradicionais, para fazer uma comparação entre esses modelos de texto, entre esses modelos de práticas textuais. Então, achei esse um exemplo interessante, né? Dá para adaptar para diferentes contextos e pensar nessa prática do contexto digital em sala de aula, pensando numa prática textual que os alunos conhecem, com as quais eles convivem, tá? Então, esse é um exemplo. O segundo campo mencionado é o artístico literário. Esse é bem amplo, eu vejo muitos dos meus alunos, professores em formação, utilizando, trabalhando aspectos de ensino de língua portuguesa nesse campo, né? O campo artístico literário aqui é um print da BNCC, tá? Só para a gente entender o que é. Busca-se, através dele, né, a ampliação do contato e a análise mais fundamentada de manifestações culturais e artísticas em geral. Está em jogo a continuidade da formação do leitor literário e do desenvolvimento da fruição. A análise contextualizada de produções artísticas e dos textos literários, com destaque para os clássicos, intensifica-se no ensino médio. Gêneros e formas diversas de produções vinculadas à apreciação de obras artísticas e produções culturais, resenhas, vlogs, podcasts literários, etc., ou a formas de apropriação do texto literário, de produções cinematográficas e teatrais e de outras manifestações artísticas, remediações, paródias, estilizações, vídeo-minuto, fanfics, continuam a ser considerados associados a habilidades técnicas e estéticas mais refinadas. Veja que esse campo de atuação aqui vai focar nas manifestações culturais e artísticas. Olha como é interessante essa proposta da BNCC de pensar em campos nos quais os alunos estão imersos, né? Então, aquele da vida pessoal, agora manifestações culturais e artísticas, buscando a formação do leitor de textos literários, de um leitor crítico de textos literários, que saiba apreciar obras artísticas, que saiba apreciar produções culturais e que desenvolva também habilidades técnicas e estéticas. Muitos dos nossos alunos que viram artistas, às vezes, têm esse incentivo a partir de uma aula de português, a partir de uma aula de literatura, né? E mesmo aqueles que não queiram, ou que não tenham vocação para desenvolver esse lado artístico-cultural, mas a gente precisa, como cidadãos, saber apreciar esse tipo de trabalho, saber ler esse tipo de texto, né? Então, esse campo vai explorar esse conjunto de práticas. E aí traz uma série de práticas, resenhas, vlogs, podcasts, vídeo minuto, fanfic. Veja, a própria BNCC já traz várias sugestões de como trabalhar ou de onde trabalhar esses aspectos mencionados aqui. E sobre esse campo, eu vou falar dessa habilidade. É M, né, ensino médio, 1.3 é porque é do primeiro ao terceiro ano, língua portuguesa, habilidade 46. Veja o que ela diz, ó. O aluno deve, a partir dessa habilidade, participar de eventos. Aí olha os eventos culturais propostos, como aí uma diversidade. Saraus, competições orais, audições, mostras, festivais, feiras culturais e literárias, rodas e clubes de leitura, cooperativas culturais, jograis, repentes, slams. E aí continua, né? Participar de eventos, inclusive para socializar obras da própria autoria. Poemas, contos, roteiros, micro-roteiros, vídeo-minuto, playlists, etc. E ou interpretar obras de outros, inserindo-se nas diferentes práticas culturais de seu tempo. Só essa habilidade aqui já traz uma série de possibilidades para a sala de aula. Só essa habilidade número 46. Veja quantas práticas são aqui propostas para a sala de aula. Qual delas você vai escolher? Você pode ver isso com seus alunos. Conheça os seus alunos, pergunte a eles em que ambientes artístico-culturais eles andam, o que eles fazem, descubra os talentos da sala de aula de vocês, né, para que esse trabalho possa ser ainda mais produtivo. E sobre isso, eu vou destacar uma atividade ainda daquele livro didático da Editora Moderna, que é um trabalho com as playlists comentadas.
Mas antes de falar sobre isso, eu vou só comentar 2 pontos. Um trabalho que eu fiz no Instituto Federal de Santa Catarina, quando eu dei aula lá no ensino médio integrado, a gente fez um trabalho numa disciplina de literatura africana com o vídeo minuto. Eu vou deixar no final dessa apresentação, vou deixar o link, o título de um artigo em que eu fiz o relato dessa experiência. Em que a gente trabalhou o vídeo minuto integrado ao Instagram na aula de literatura africana. Foi bem interessante esse trabalho. E a playlist comentada, e já já eu leio o comentário do Zacarias, a playlist comentada eu utilizei, eu trabalhei com ela em turmas do 2º ano do ensino médio, numa escola de ensino integrado profissional no Ceará, nas aulas de literatura sobre o romantismo. A ideia era que os alunos estudassem os aspectos dessa escola literária e construíssem uma playlist com músicas clássicas, contemporâneas, as músicas que eles quisessem, que de alguma maneira representassem aquela escola que a gente estava estudando. E aí eles apresentaram esse trabalho oralmente, a gente teve um momento de escutar as playlists dos colegas, houve uma troca de playlists entre salas de aula. Foi um trabalho, assim, simples, muito interessante, os alunos já dominam o uso do YouTube, então eles me ensinaram coisas que eu nem sabia à época. Às vezes a gente se surpreende, né, porque os alunos sabem mais utilizar essas ferramentas do que a gente, então a gente vai aprendendo também junto com eles. E muitas vezes precisamos mesmo nos letrar, a gente precisa tirar um tempinho, sentar o que é playlist comentada. Vai atrás, pesquisa, é assim também que a gente aprende, foi assim que eu fiz. Muitas vezes, o que é vídeo minuto? Essa experiência, essa prática aqui, que legal, como eu posso usar isso? Né? A gente também vai aprendendo nesse processo. E aí a atividade que eu vou comentar, mas antes eu vou ler o comentário do Zacarias, é sobre a playlist comentada. O Zacarias diz assim: muito se critica sobre a adequação à realidade na BNCC, mas essa habilidade, por exemplo, mostra opções que podem ser escolhidas de acordo com o estilo da turma. Exatamente, Zacarias. Aí a Margarete diz, mas algo que precisa ser feito é exatamente essa discussão sobre as possibilidades. Perfeito. Precisamos nos letrar para falar sobre letramento. Como é que a gente vai apresentar uma prática textual para o aluno se a gente não sabe, né? Que a Margarete está colocando. E para isso, Margarete, a gente vai ter que sair do lugar comum, fazer isso que vocês estão fazendo aqui, 8 horas da noite você está estudando. É isso, sair do comodismo e, eu não sei o que é, eu não sei como faz, mas vamos lá, atrás, vamos pesquisar, né? O ideal é que tenha informação advinda do MEC, esse é o ideal, mas enquanto o ideal não chega, a gente vai buscando propostas. Essa, pelo menos, foi a postura que eu sempre assumi, assim, eu sempre fui atrás de entender, né, o que eu podia fazer para dar uma aula para o meu aluno que eu gostaria de ter. Era mais ou menos assim que eu pensava e que eu penso hoje no âmbito da formação de professores. E o ponto que o Zacarias coloca é extremamente interessante, porque às vezes, Zacarias, né, a crítica que eu escuto, por exemplo, de colegas e alunos, vem de uma falta de leitura. Muito se critica porque não se conhece o documento. Né? E, claro, ele tem que estar adequado à realidade dos alunos, é um documento norteador, não é um documento que apresenta o como. Recentemente eu estava num evento sobre BNCC aqui na UFAL, e a maioria dos professores que estavam falando da BNCC disse, mas a BNCC não mostra como fazer. Não mostra mesmo, não, porque não é esse o objetivo da BNCC, não é mostrar como fazer, é trazer uma série de possibilidades, uma série de competências e habilidades para cada professor adaptar à sua realidade. É um documento de nível nacional. Imagina construir um documento que possa perpassar todas as realidades, e quantas realidades diferentes a gente tem, né, das mais confortáveis às mais difíceis, pensando na escola pública. Então, é isso que o Zacarias está colocando. Olhar as possibilidades e adequar a sua turma. Né? É isso. Obrigada pelos comentários de vocês. Essa atividade que eu trago aqui, ainda do mesmo documento, tá? Do mesmo livro didático da Editora Moderna. Ele vai trabalhar com a playlist comentada. Em linhas gerais,
para a gente não ter que ler tudo aqui, a atividade, ela se estrutura da seguinte forma. Inicialmente, sugere-se uma busca na internet para que os alunos compreendam o que é playlist comentada. Na tela, vocês estão vendo aí duas práticas textuais, a playlist comentada e o review. Eu vou falar só da playlist comentada, mas o review é uma outra atividade também muito interessante de produção de resenha audiovisual. Olha como é rico isso para as aulas de literatura, por exemplo, né? Você pedir para os alunos para fazer resenha audiovisual, compartilhar isso nas redes sociais, né? Mas eu vou focar aqui na playlist comentada. Então, a atividade começa pedindo os alunos que pesquisem sobre isso, então é o momento de fazer interdisciplinaridade com o professor da sala de informática, caso tenha, né? Caso tenha sala de informática adequada para isso, mas se não, o próprio professor pode projetar na tela essa busca e fazer a busca juntos, né? Enfim, não tem internet, não tem projeção, imprime, leva para os alunos, enfim. A gente trabalha com aquilo que é possível, né? Claro que o ideal era que a gente tivesse toda a estrutura para isso. Quando não tem, a gente adapta. A Adi está falando, os PCNs não valem mais. Ouvi isso de uma professora numa banca que participei e fiquei a indagar. Pois é, e são documentos tão atuais ainda, né, Adi, que eu utilizava sempre, eu fazia sempre um trabalho com PCN, os critérios do SPAES, que são aqueles lá do SAEB, e a BNCC. Eu acho que é fazer essa articulação e sempre pensar nesses documentos não como uma bíblia, não é um conjunto de princípios a serem seguidos rigorosamente, senão você vai ser punido. Não, é um documento norteador, é um documento que traz algumas diretrizes, né? Eu acho que ver o documento dessa forma é muito mais enriquecedor. Tem críticas a serem feitas? Tem que fazer, tem que discutir mesmo. Mas eu acho que tem ainda muito mais coisa produtiva que já dá para aplicar, independente do cenário da escola, se é uma escola muito bem equipada ou não, em termos de, por exemplo, né, de tecnologia. A Margareth está dizendo, essa articulação entre realidade e o tempo. Exato. Estamos no tempo, por exemplo, das redes sociais, da comunicação através de práticas textuais online. E aí, o que dá para eu fazer com a realidade que eu tenho na minha escola? É isso. E como a BNCC pode me ajudar? Eu acho que é esse tripé aí. Então, a atividade sugere, né, essa busca na internet para o próprio aluno, veja a questão do protagonismo, né, que a BNCC sempre coloca ali, deixa o aluno fazer, não diga para ele o que é não a playlist, deixa ele ir lá no Google, em outras buscas, ferramentas de busca, e ele mesmo descobrir, deixa ele ir lá no YouTube ver o que se diz sobre o assunto, né. Em seguida, tem uma explicação aí nesse quadrinho laranja, como vocês estão vendo, explicando o que são as playlists comentadas, né? No caso aqui, de um modo geral, é uma seleção de músicas sobre um determinado tema, então tem essa explicação. Na sequência, tem uma espécie de tutorial, eu acho super didático, o modo como a Moderna apresenta isso, né? Acaba que é mais acolhedor para o aluno, há um trabalho aí, uma espécie de tutorial, uma lista com imagens, então isso atrai mais a atenção do aluno. Então, tem uma explicação aí sobre o que é a playlist comentada e como fazer isso. Escolha um tema, faça uma seleção musical, planeje o roteiro. Veja que não é só um gênero sendo trabalhado. A playlist comentada não é um gênero, ela é uma prática textual que envolve um conjunto de gêneros. Então, ali você trabalha roteiro, você trabalha o próprio assunto que está sendo discutido, se for uma aula de literatura, então você pode trabalhar o texto literário, enfim, e outros textos mais que aparecerem que forem importantes para aquele momento. Então, é um trabalho com uma prática textual, na verdade, que envolve um conjunto de gêneros. Isso é que é rico e produtivo, a meu ver, nessas atividades. Então, esse era o exemplo, né, para falar daquele campo lá artístico-literário. O terceiro campo, para a gente avançar, Jaqueline, você me diz o tempo aí, já era para eu estar encerrando, né? Me diga aí que eu apresso. Pode ficar à vontade. Tá, você pode me interromper, porque eu sei que vocês têm também os compromissos aí com o horário. Tá no tempo, professora, não se preocupa, não. Tranquilo, então.
O terceiro campo, que é o de práticas de estudos e pesquisa, ele diz o seguinte, ó, esse campo mantém destaque para os gêneros e habilidades envolvidos na leitura, escuta e produção de textos de diferentes áreas do conhecimento e para as habilidades e procedimentos envolvidos no estudo. Olha que interessante, gente. No meu ensino médio, ensino fundamental, eu não aprendi a estudar. A gente não aprende a estudar. Isso é uma habilidade que era para estar nas aulas de língua portuguesa. Aí continua, olha o que diz. Ó, ganham realce também as habilidades relacionadas à análise, síntese, reflexão, problematização e pesquisa. Aprender o que é um problema, uma questão de pesquisa, aprender a selecionar informações, aprender a coletar dados, aprender sobre os diferentes tipos de pesquisa. Claro, no nível médio, né? Não é no nível de graduação, não é no nível acadêmico, mas que o aluno entenda como que se faz pesquisa. Se a gente tivesse feito esse trabalho bem feito, a gente não estaria hoje questionando a ciência, como a gente vê grupos políticos questionando o que é ciência, né? Se a gente tivesse essa base aí de entender que pesquisa e estudo envolve análise, envolve reflexão, envolve pesquisa, envolve coleta e análise de dados, né? Olha como a nossa formação seria diferente. Então, a BNCC propõe isso. E aí eu destaquei esses pontos, né? Sobre esse aspecto, sobre esse campo, eu destaquei essa habilidade, a habilidade número 33, que também dá para ser usada em todo o ensino médio, mas eu acho que vocês conseguem observar que dá também para adaptar para o ensino fundamental, né? Adaptar a linguagem, adaptar os tipos de textos que vão circular ali, né? A Margareth está dizendo que o aluno faça análise linguística através da leitura e produção diversas. Isso mesmo, Margareth. E aí, é nesse momento, Margareth, que você vai ver, e aí só você vai saber, porque a realidade da sua turma é só a sua, quais são os aspectos mais problemáticos. Os meus alunos, sei lá, não sabem fazer escolha lexical, eles têm dificuldade, quer dizer, ou têm dificuldade em fazer escolha lexical, eles têm dificuldade em articular aspectos de articular textos, eles têm dificuldade em recuperar referentes, eles têm dificuldade em construir orações subordinadas mais complexas. Essa questão linguístico-semiótica é o professor que vai ver em sala. Né, e vai trabalhar isso não de um modo solto, descontextualizado, mas ligado diretamente a uma prática. Né? A Marina está dizendo que quando entra na universidade o susto é grande. Se de alguma forma essa introdução ocorresse no ensino médio, a entrada nos estudos da academia seria mais tranquila. Com certeza, Marina. Eu vejo os alunos do primeiro ano, do primeiro semestre da UFAL, aqui no curso de letras, com muita dificuldade nesse sentido, porque a gente não aprende, não é culpa deles, nem é culpa dos professores também, a responsabilidade, na verdade, ela é diluída dentro do sistema, né? Mas são alunos que não sabem estudar. O que é ler? A gente pede para ler um artigo. Lê o artigo para a semana que vem. O que é ler um artigo? É riscar ele? É fazer o quê? É ler articulando com outra coisa? É fazer um mapa mental? É fazer um resumo? É fazer um fichamento? O que é ler um artigo? A gente não aprende isso, né? E aí a ideia, e a BNCC já fala disso desde 2015, do tempo da sua elaboração até agora, 2017, já falava sobre isso. Os alunos de ensino médio precisam aprender a estudar e a pesquisar. Claro, no nível médio, né? A gente está falando desse nível, não ainda no nível mais elaborado. Aí veja o que diz essa habilidade número 33, ó. Ela sugere, da BNCC, ela sugere produzir textos para a divulgação do conhecimento e de resultados de levantamentos e pesquisas. Texto monográfico, ensaio, artigo de divulgação científica, verbete de enciclopédia, infográfico, relato de experimento, relatório multimediático de campo, reportagem científica, podcast ou vlog científico, apresentações orais, seminários, comunicações em mesas redondas, mapas dinâmicos. Olha a quantidade de práticas que a BNCC sugere que seriam incríveis se a gente chegasse no primeiro semestre, né, de um curso de letras ou de qualquer curso, dominando isso daqui, né? Aí diz, continua, considerando o contexto de produção e utilizando os conhecimentos sobre os gêneros de divulgação científica, de forma a engajar-se em processos significativos de socialização
e divulgação do conhecimento. Hoje, a quantidade de perfis no Twitter e no Instagram de divulgadores científicos é gigantesca. Então, esses alunos já estão em contato com esse tipo de produção textual. Então, aqui a ideia é ensinar os estudantes a lidar com esse tipo de texto. Não é que ele vai produzir um artigo científico, não é isso, mas ele vai aprender o que é um ensaio, como ler um infográfico, né, que uma prática textual extremamente rica, trabalha com imagens, às vezes com imagem dinâmica, né, tem infográficos com imagens dinâmicas. Então, veja a riqueza da análise, da elaboração desse tipo de produção. E para esse exemplo que eu vou trazer agora, eu vou destacar o vlog científico, que é a atividade proposta aqui, que eu vou resumir, tá? E vou falar um pouquinho o que é o vlog científico, para quem não conhece. A atividade, ela se estrutura da seguinte forma. Ela começa... O que acontece? Os alunos aqui, né, pela sequência de atividades do livro didático, eles estavam discutindo o tema mudanças climáticas. Então, estávamos trabalhando aspectos de língua portuguesa relacionados a esse tema, em aulas anteriores. Aí, a partir de agora, a sugestão da produção textual é que se discutam aspectos relacionados a mudanças climáticas. Veja que ainda é um tema, né, de construção social extremamente importante. O objetivo da atividade é divulgar fatos e resultados de pesquisas científicas relacionados a mudanças climáticas. Então, a ideia é que os alunos produzam um roteiro de uma espécie de reportagem, porque o vlog científico é uma reportagem online, é mais ou menos isso. Então, os alunos vão produzir o roteiro, vão pesquisar, vão produzir o roteiro, vão gravar esse vlog, porque ele é filmado, né? E vão compartilhar nas redes sociais. Essas são mais ou menos as etapas. E a proposta aqui da Moderna apresenta todo o roteiro para esse planejamento, que dá aí uma aula, como eu digo, né? Dependendo da realidade de cada turma, um bimestre todo, talvez, ou uma sequência de aulas para construir esse projeto e fazer relações interdisciplinares com a biologia, com o professor de geografia, com o professor de informática, com o professor de inglês, por que não? Porque podia também trabalhar com textos em língua estrangeira, para ampliar esse conjunto aí de produções, de leituras dos alunos. Então, a atividade apresenta um planejamento para fazer essa reportagem científica, primeiro ensinando os alunos a pesquisar, ensinando para eles o que é revisão bibliográfica. Olha só, a gente chega na graduação muitas vezes sem saber o que é revisão bibliográfica. Chega no mestrado sem saber o que é o estado da arte. O que é isso de você buscar aquilo que já foi pesquisado sobre o seu tema. Né? É uma competência linguística extremamente valiosa para o mundo do trabalho e também para a graduação e pós-graduação. E aí a atividade traz aqui, né, o passo a passo, desse momento de aprendizagem da pesquisa, de fazer a pesquisa sobre esse tema mudanças climáticas, depois traz o roteiro de como o aluno vai produzir esse vlog científico, então traz um passo a passo, falando que tipo de linguagem deve ser utilizada, olha como é rico você trabalhar as questões de oralidade, de adaptação desse roteiro escrito para oralidade, porque são práticas textuais diferentes, que precisam das suas devidas adaptações, os aspectos de forma, como que as imagens vão estar dispostas, será que vai ter trilha sonora? Que trilha sonora é mais adequada para esse vlog? Se o tema é mudanças climáticas, o que a gente vai poder trazer de imagem? Há um foco muito grande na multimodalidade aqui nessa atividade. Então, veja como é produtivo, rico e trabalha diferentes aspectos dentro da língua portuguesa, né? A atividade continua mostrando como que vai ser feita a elaboração, traz orientações, como eu disse, né? Inclusive, dos verbos que precisam ser usados. Então, a professora pode ter um momento dentro desse projeto para falar dos verbos de sende, dos verbos para serem utilizados ali. O professor pode ter uma aula para falar do tipo de citação direta, citação indireta, paráfrase.
que são aspectos de análise linguístico-semiótica extremamente valiosos, que podem ser trabalhados aqui. Então, uso da primeira pessoa, da terceira pessoa, que efeitos de sentido isso traz para um texto. O professor também pode trabalhar isso, né, a partir dessa proposta. E, no final, também apresenta como fazer o roteiro do vlog. Veja que não é um gênero, é uma prática chamada aqui de vlog científico, mas que na verdade envolve um conjunto de textos, um conjunto de gêneros que vão ser produzidos pelos alunos. Então é de uma riqueza extrema, né? E é uma atividade pensada a partir daquela habilidade da BNCC que eu falei para vocês. E aí traz mais uma vez o passo a passo, inclusive para a avaliação, porque a proposta aqui não é que o aluno faça uma vez e entregue, é que ele faça, revise, apresente para os colegas, faça de novo até ter uma versão final, que essa versão final é aquela que vai ser divulgada online, e a proposta é que seja publicado, né, como diz aqui, nos perfis de mídias sociais ou no blog da escola. Então, vai ter esse momento de publicização desses trabalhos, né? E aí, achei interessante também, porque a proposta traz, inclusive, essa questão do letramento digital, de como fazer o enquadramento do vídeo, que informações vão ter ali, vai ter legenda, né? A gente pode discutir também questões de acessibilidade, vai ter alguma estratégia de acessibilidade para pessoas cegas, então o que vai ser feito? Toda essa questão pode ser trabalhada em atividades como essa. E traz ainda, para finalizar essa parte, sugestões de documentários e de livros que falam sobre as questões de mudanças climáticas, porque afinal o tema dessa proposta está relacionado a mudanças climáticas, que o professor pode compartilhar com os alunos ou até marcar uma sessão de cinema com eles para discutir isso, né? Para fazer essa ponte aí com... Isso também é pesquisa. Você assistir um documentário também é pesquisa. E como que a gente faz, como que a gente assiste a um documentário? Que aspectos precisam ser ali anotados? Que questões podem ser feitas a partir da leitura daquela produção audiovisual? Então, tudo isso pode ser trabalhado com o professor. Então, tem um conjunto de textos e vídeos aqui, de textos, né, livros e de vídeos a serem compartilhados com os alunos. A Francineide diz assim, que a introdução de textos científicos no ensino médio é muito relevante, por isso a riqueza de eventos como este, que abrangem tanto a educação superior quanto a educação básica. É interessante, Francineide, e como a BNCC já traz isso, né? Não é uma novidade, assim. O que precisa ser feito, como já foi mencionado aí pelos Zacarias e a Margarete, é esse momento de formação, para que a gente conheça o documento, para que a gente saiba as possibilidades e compare isso com a nossa sala de aula. Não adianta dizer o que foi que eu fiz na minha sala de aula, se a turma da Francineide tem uma outra realidade. Isso é o professor que vai adaptar em função das condições de formação e de estrutura da escola, né? O penúltimo campo, que é o jornalístico midiático, também é muito trabalhado nos livros didáticos, esse campo, é o campo em que se espera do aluno que ele compreenda fatos e circunstâncias principais relatados aí na terceira linha, perceber a impossibilidade de neutralidade absoluta no relato de fatos, adotar procedimentos básicos de checagem de veracidade de informação, identificar diferentes pontos de vista diante de questões polêmicas de relevância social, avaliar argumentos utilizados e posicionar-se em relação a eles de forma ética, identificar e denunciar discursos de ódio e que envolvam desrespeito aos direitos humanos e produzir textos jornalísticos variados, tendo em vista seus contextos de produção. E aí continua, né, o texto na BNCC. Veja, é um conjunto de habilidades relacionadas a esse mundo jornalístico midiático que, quando bem trabalhados, contribuem para diminuir o número de fake news, para diminuir o compartilhamento dessas notícias falsas, porque a partir do momento que eu consigo identificar o que é uma notícia falsa, eu não vou compartilhar, né? Mas isso a gente precisa de um letramento para isso, que às vezes a fake news é tão bem feita que ela parece saída de uma notícia de jornal.
Então, veja, há o foco em trabalhar com fatos e circunstâncias, veracidade de informações, etc. E aí, o exemplo que eu trago aqui é um trabalho da Moderna com fake news, com notícias falsas, é a habilidade de número 38, que também pode ser trabalhada em todo o ensino médio. Aí, a atividade, em linhas gerais, ela vai convocar os estudantes para conversarem, para falarem entre eles ali na turma sobre notícias falsas que eles já leram ou que eles já receberam, seja pelas redes sociais, por onde for, né? Discute também, nessa atividade, a rapidez e o alto número de compartilhamentos que essas fake news, né, que elas geram, e como isso atinge as pessoas. Há uma proposta de discussão nesse sentido. Então, a primeira conversa é extremamente importante. Depois, como a gente está vendo em todas as atividades, a proposta apresenta o que são fake news. Né? São notícias falsas, imprecisas, manipuladas, fora de contexto, e explica o que é. E aí, na sequência, a atividade propõe que o aluno pesquise e cheque alguns fatos que foram publicados em redes sociais ou em aplicativos de mensagens. Como o tema está sendo mudanças climáticas, dessa unidade aqui do livro didático, o que a atividade traz são notícias falsas relacionadas a mudanças climáticas. Talvez até a gente tenha recebido aí também algumas relacionadas a isso nesses últimos anos. E junto com essa prática, a atividade sugere que se produza um podcast. Explica-se a estrutura do podcast, a atividade menciona que é preciso criar um roteiro, que é preciso estudar o roteiro, gravar o podcast. Aí, mais uma vez, questões de linguagem a ser utilizada podem ser exploradas, questões de edição de imagem, que aplicativos, que softwares podem ser utilizados para edição de podcasts, né? Eu fiz um trabalho, fiz 2 vezes um trabalho como esse no ensino superior e foi bem interessante, né, na formação de professores. É uma prática textual muito atual, extremamente produtiva, né, e que vai desenvolver questões de escuta e de oralidade, né. Então, a produção de podcasts ela é também bastante interessante e pode ser aplicada, a meu ver, em qualquer nível de escolaridade. Então, a atividade vai apresentar o passo a passo, inclusive como fazer um roteiro. Veja que são vários gêneros sendo trabalhados dentro dessa prática chamada podcast, né? Podcast, eu entendo que ele não é um gênero em si, ele é uma prática que aglutina vários gêneros. Pode ser uma reportagem, notícia, né? O roteiro está envolvido na produção de um podcast, então o professor pode trabalhar esse gênero também, o roteiro. E aqui traz esse tutorial explicando como o professor pode trabalhar esse tema com o podcast. E para finalizar, vou trazer agora um exemplo do campo de atuação da vida pública. Só para a gente entender o que é, na BNCC vai dizer que as atividades desse campo estão voltadas para ampliar a participação dos estudantes em diferentes instâncias da vida pública. Defesa dos direitos, domínio básico de textos legais, discussão e debate de ideias, propostas e projetos. Veja como é interessante. O aluno circulando na esfera pública, entendendo que ele tem direitos, que ele tem deveres. A BNCC, inclusive, incentiva aqui uma discussão sobre o Estatuto da Juventude, para que os jovens entendam, no seu processo de formação cidadã, que deveres e que direitos eles têm. Né? A gente evitaria uma série de problemas se essas competências fossem, né, melhor desenvolvidas ao longo da nossa escolaridade. Então, essa é a proposta de trabalhar com textos, inclusive, de campanhas e programas políticos, de políticas públicas, né? Aqui eu entendo que não está se falando em partidos políticos, não é isso. É em programas políticos, em ações que estejam diretamente envolvidas com a vida pública de todos nós, no caso aqui dos estudantes. E aí a BNCC traz, por exemplo, a habilidade de número 22, analisar o histórico e o discurso político de candidatos e de partidos, como também propagandas políticas e programas e propostas de governo,
de forma a participar do debate político e tomar decisões fundamentadas. Então, é olhar para tudo, para todos os lados, não é? Fazer com que o aluno tenha uma dimensão ética ampla daquilo que está envolvido no debate público, né? Os alunos do ensino médio, eles já têm maturidade para isso, muitos deles já votam, porque ali com 16, 17 anos eles já podem votar, então muitos já participam dessa vida política. Às vezes as escolas têm diretório acadêmico, têm centros acadêmicos na própria escola, então é uma forma de desenvolver esse aspecto cidadão nos estudantes. Eu não trouxe nenhum exemplo da Moderna sobre esse ponto, mas eu trouxe aqui, só para finalizar, a título mesmo bem, bem rápido, eu trouxe 2 prints que eu fiz no meu Twitter, a partir do meu Twitter, e eu digo isso porque, em função do perfil de cada um, as notícias que aparecem, os tweets que aparecem são diferentes, né? Eu coloquei no Twitter, eu fui no dia 6 de junho, quando eu estava preparando essa apresentação, eu fui lá nos assuntos, os assuntos principais, como é que chama no Twitter? Esqueci o nome agora. Os assuntos mais comentados lá do Twitter, né? Tem uma aba de assuntos mais comentados, e esse assunto aqui estava entre o top 10, estava entre os 10 mais comentados no Twitter, que foi a história da diminuição dos preços dos veículos mencionado recentemente pelo governo Lula. E aí eu trago aqui à esquerda, né, o anúncio do deputado André Janones, né, mencionando aí que o preço do carro popular, no caso do Kwid especificamente, tinha tido uma redução de R$ 10.000, e aí ele faz esse elogio, o Brasil está renascendo. Veja a quantidade de comentários, 1.103, até o momento em que eu tinha feito o print de tela, 1.330 retweets, 8.103 curtidas, 182 mil visualizações. Então, foi um tweet de muita repercussão. Veja como os algoritmos jogam com a construção de sentidos, porque esse tweet esteve lá em cima, porque os algoritmos também atuam nesse jogo. Como foi muito visualizado, ele fica lá entre as primeiras postagens, né? Essa é uma questão também a ser refletida com os estudantes. E aqui do lado eu trouxe um outro tweet criticando essa proposta do governo Lula, e aí desse perfil que traz uma imagem, né, bem violenta, traz aí uns aspectos multimodais que podem ser trabalhados em sala, para essa discussão de 2 perspectivas políticas diferentes e de como a linguagem é utilizada para a comunicação, né? Até que ponto isso é positivo de um lado e de outro, até que ponto a linguagem é utilizada para gerar cyberviolência, e outras questões, discurso de ódio, né? Todos esses pontos aí que podem ser trabalhados pelos professores, no caso dessa habilidade específica. E aí sim, para finalizar de verdade, eu trouxe só essa citação de um artigo que eu publiquei com o professor Lailton, chamado Os Discursos Nativos Digitais do Ensino de Língua Portuguesa, que a gente menciona lá que, claro, trabalhar uma quantidade tão grande, diversificada de textos, às vezes é difícil. Claro que a gente não acha que as mil maravilhas aplicar tudo isso que está sendo dito aqui, mas ver que há um leque de possibilidades para os docentes de língua portuguesa faz com que a gente, como menciona aí, tenha uma flexibilidade maior na organização das nossas práticas, né? Por isso a necessidade da gente estar sempre compreendendo como esses textos são construídos e de que modo isso pode chegar até a sala de aula. A Francinete está dizendo, a Margarete, né? São muitas sugestões para as práticas em sala de aula, mas diante de uma realidade tão diversificada, como pensar o texto do ponto de vista da autoria? É uma questão super importante, Margarete. Eu não tenho uma resposta definida para você, mas o que, por exemplo, os analistas do discurso digital mencionam é que essa autoria ela está fragmentada, né? Às vezes a gente nem identifica. Hoje está sendo preciso pensar uma regulamentação das redes de um modo geral, porque a gente não sabe mais o que é
cópia, o que é paráfrase, o que é citação, o que é apropriação ilegal, o que é plágio. A autoria ela fica fragmentada e é um ponto a ser refletido. Em sala de aula, inclusive, né? Perguntando o que os alunos acham disso. Tem um trabalho que está sendo feito por uma mestranda da professora Mônica sobre intertextualidade e tecnodiscurso de textos nativos digitais. Ela não fala de questões de autoria especificamente, mas ela apresenta nesse trabalho que está em andamento, deve ser defendido ainda esse ano, sobre as possibilidades de citação do texto do outro, seja de modo amplo, de modo estrito, bem interessante. Mas são questões para a gente pensar. Como fica a autoria quando você compartilha o tweet de alguém, né? Ou quando você se apropria da fala de alguém e modifica o que a pessoa disse, às vezes gerando uma notícia falsa. São questões que eu acho interessantes serem levadas para a sala de aula e colocar os alunos também para pensar sobre isso. E terem uma visão crítica, né, sobre essa questão. Eu deixo aqui como sugestão, como eu disse, né, esses trabalhos, o ensino remoto de leitura, esse artigo é aquele em que eu apresento um relato de experiência sobre o uso do vídeo minuto e do Instagram. Esse artigo também publicado em coautoria com as professoras Sâmia, Verônica e Virgínia, a gente faz uma reflexão sobre o uso das sequências textuais, especificamente a argumentativa e a narrativa, pensando no Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica, o SPAES, que é uma espécie de SAEB lá do Ceará. Então, a gente faz essa reflexão, e essa fala aqui, muito da minha fala tem base nesses 2 artigos que eu publiquei com o professor Lailton, lá da UES, que é sobre o discurso digital, questões teóricas e práticas, né? Todos esses textos estão disponíveis online, vocês podem encontrar. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção. Eu deixo aqui meu e-mail, meu Instagram, sou bem ativa por lá, a gente pode fazer trocas também aí no futuro. Muito obrigada pela atenção de todo mundo que ficou até o final, que teve paciência aí de me ouvir. E é isso, fico aqui à disposição se vocês tiverem ainda mais questões, comentários. Obrigada pela oportunidade. Jaqueline, eu não estou te ouvindo. Acho que o seu microfone está desligado. Tudo bem. Eu quero parabenizar a professora Isabel pela excelente aula, dizer que ela foi muito rica, trouxe importantes contribuições, né, para o ensino de língua portuguesa aqui, né, nós temos estudantes, temos acadêmicos, né, de pós-graduação. Fiz aqui algumas anotações que resume um pouco, né, a fala da professora. Então, a senhora falou, né, e trouxe também ricas reflexões sobre o ensino de língua a partir de gêneros digitais que precisam ser mais estudados. Como foi comentado aqui também no chat, né, que os professores precisam ter mais uma familiaridade com esses gêneros, né, esses gêneros novos que estão surgindo aí, né, inclusive estão lá na BNCC para serem trabalhados, né, com os alunos, né, da educação básica, especificamente com os alunos do ensino médio. Então, a sua aula, ela apresentou também a importância que essas tecnologias digitais, elas trazem nas práticas sociais letradas e contemporâneas, né, com os gêneros multimodais em um dado contexto social. Em vista do que foi brilhantemente abordado pela senhora, professora Isabel, sobre o ensino de leitura e escrita nestes contextos digitais, como os gêneros, eu gostaria que a senhora falasse, como os gêneros digitais, eles podem contribuir para um ensino de língua crítico e reflexivo, com base nesses contextos digitais e contemporâneos, como são os tempos das mídias sociais em que vivemos. Obrigada, Jaqueline, pelos comentários aí, pelo resumo da nossa conversa aqui hoje. Eu acho que essas atividades talvez vão na direção da resposta à sua pergunta, né? Acho que quando a gente
pensa, reflete com os estudantes sobre o modo como essas produções em contexto digital online são elaboradas, o trabalho com o modo como elas circulam, né, discutir, trazer esses textos para a sala de aula, trazer, seja em formato de prints de tela, do Twitter, do Instagram, do YouTube, trazer esses vídeos para discutir em sala de aula, né? Eu acho que é uma forma de o aluno visualizar que circula, o que pode ser produtivo para a vida pessoal dele, para o campo artístico literário, para o campo da vida pública, né? Eu acho que o trabalho com essas práticas textuais em contexto digital online, na verdade, eles são fundamentais porque é isso que a gente vive hoje. Então, trabalhar isso é dar condições para o aluno de que ele tenha um desenvolvimento profissional mais produtivo, para que ele tenha desenvolvimento de competência, para que ele desenvolva competências linguísticas para se relacionar melhor com as pessoas, com a família, com os colegas de trabalho. Se ele for para graduação, para pós-graduação, porque nem todos querem, mas aqueles que quiserem, que puderem, que conseguirem, poderem ali lidar melhor com esses textos que circulam no ambiente acadêmico, que hoje também estão se direcionando para o ambiente online. A gente tem, por exemplo, a Associação Brasileira de Linguística, já vai para o 3º ou 4º Congresso Internacional de Linguística pelo Twitter. A sua apresentação ela é feita através de fios no Twitter. Cada um você se inscreve, faz o seu resumo, como um congresso, como a gente faz nos congressos, envia o resumo, mas a sua apresentação, como se fosse a comunicação oral, a sua apresentação é no Twitter. Então, você tem o horário de apresentação, você tem o horário que você tem que comentar os trabalhos dos outros colegas, tem hashtags específicas que você tem que utilizar para cumprir os requisitos que a Associação Brasileira de Linguística pede. Então, são práticas cada vez mais corriqueiras, né? A gente tem esses momentos de conferência online, que os alunos, quais os alunos também estão envolvidos, muitos deles fazem cursos à distância, estão em acesso desses trabalhos mais acadêmicos online, e no âmbito da vida mesmo, do dia a dia, do trabalho, eu vejo o desenvolvimento dos multiletramentos voltados para o letramento digital especificamente como essenciais, assim, para a formação cidadã, para a formação profissional, né, de um modo geral, porque é isso, a gente acaba discutindo questões sociais, históricas, né, para além de uma análise linguístico-semiótica pura, digamos assim, para além de um ensino de gramática mais normativo, né? A gente acaba discutindo questões mais amplas, e eu acho que o professor de língua portuguesa ele tem esse trabalho também, de desenvolver competências e habilidades para que os alunos se comuniquem melhor, em todas as áreas, todas não é possível, mas na maior quantidade possível de situações de comunicação. E hoje, a gente tem que passar também por essas práticas online, né? Acho que é por aí, Jaqueline, não sei se respondi exatamente a tua pergunta. Respondeu. Muito obrigada, professora Isabel. Passo a palavra para a professora Angélica. Obrigada, Jaqueline. Parabéns. Obrigada. Nós ficamos aqui, eu com certeza. E todos, né? Já temos elogios aqui. Professora Angélica, o som está baixo. Talvez é o fone, né? Que às vezes dá um problema. Melhorou? Está um pouquinho mais alto, mas ainda está. Pois é, naquela hora eu tentei falar e não consegui. Agora melhorou. Melhorou. Aqui. Isabel, assim, como sempre, né, a sua contribuição, todos aqui, de certo modo, levantaram os pontos importantes, mas eu fiquei pensando ao longo da sua fala, né, a escola ela fica preocupada com outros aspectos que inibem muito essa prática mais solta e necessária que a BNCC como documento propõe. Então, por exemplo, a questão de nota, né, de avaliação de uma forma mais fechada, e como isso reflete na dinâmica de sala de aula. Então, o documento é muito bom em vários pontos. Eu não conheço esse livro que você compartilhou, da Moderna,
inclusive eu vou procurar, né, porque eu fiquei muito encantada com as propostas. Penso, inclusive, que é um material que deve ir para a universidade, né, como objeto de investigação mesmo da forma, de como a língua está sendo ali tratada, a língua portuguesa, o ensino de texto, de leitura, para a gente refletir sobre isso, que não podemos cobrar do aluno que está lá na universidade que ele tenha esse domínio, quando até os professores ali que estão sendo responsáveis por determinada disciplina atrelada à produção de texto e leitura, não tem muito conhecimento, é o que você falou, né? De repente a gente não sabe bem o que é esse vlog científico, como é que eu vou fazer um podcast, como é que eu vou propor tornar esse aluno proativo, se nem eu mesmo tenho condições, né, de apresentar essas possibilidades. Então, a gente percebe uma contribuição excelente, a gente vê a necessidade da atualização do material didático, a gente reconhece um esforço que a editora, né, fez para atender essa proposta, mas o nosso problema é muito mais sério, há uma fragilidade aí no terreno para executar essas propostas, né? Então, como nós já comentamos aqui, é um tema que a gente poderia fazer uma semana debatendo e ainda não daria conta, né? Eu agradeço. Eu também fiquei admirada, o seu material muito interativo, muito, muito bem elaborado. Parabéns. Obrigada. Então, gente, agora é esse momento, nós observamos aqui as participações no chat, mas fica aqui franqueada a palavra para quem quiser colaborar, apresentar uma pergunta, comentar. A palavra está aqui franqueada para vocês. Angélica, só enquanto surgem aí as perguntas, interessantes que você colocou essa questão da avaliação, que sempre foi uma preocupação minha também, porque a gente precisa de números para estar ali no sistema, né? De 0 a 10 e tal, avaliação 1, avaliação 2. E uma estratégia, mas isso realmente dá um encontro só para falar sobre isso. Uma das estratégias que eu encontrei é trabalhar com rubricas. Nesse artigo, que é um relato de experiência que eu compartilhei aqui, dessa experiência que eu fiz com o vídeo 1 minuto, nas aulas de literatura africana, usando o Instagram. Eu trabalhei com rubricas, estabeleci notas para critérios formais e critérios mais de conteúdo, digamos assim. E eu acho que é uma estratégia que acaba tornando um pouco mais justo o processo, porque para cada ação que o aluno faz tem uma nota ali específica. Eu tenho sempre uma preocupação de nunca deixar essas rubricas com uma nota final abaixo da média. Eu sempre coloco a nota mínima seria a média, porque se o aluno fez o mínimo, ele fez a média. E aí eu vou tentando criar estratégias para transformar essas ações em notas, né? Eu acho que isso também é algo que é possível ser feito, assim, transformar esse momento mais numérico em algo mais produtivo. Mas, de fato, exige todo um planejamento, né? Pensado junto aos colegas e à gestão da escola. É um desafio, sem dúvida. Francineide, fica. Boa noite. Boa noite. Professora Isabel, eu gostaria de lhe pedir que a senhora levasse uma fala para os professores da educação básica, aqueles que trabalham em contextos menos favorecidos. Como que eles poderão trabalhar o digital sem os alunos terem acesso à internet? De que forma levar um pouco desse mundo para esses contextos? Francineide, excelente tua pergunta, obrigada. Tem um livro que eu tenho trabalhado com ele, deixa eu ver se eu acho ele aqui, se ele tá fácil, acho que é aquele, deixa eu só pegar ele aqui, venho já, que eu respondo a tua pergunta. Para responder a sua pergunta, Francineide, eu indico esse livro aqui, ó. Ele se chama Letramentos Digitais, é dos autores, eu não vou saber, em inglês eu não vou saber pronunciar direito, mas Dudeney, Rockley e Pegram, não sei pronunciar, são 3 autores
do âmbito da língua inglesa, não só pedagoga, um professor de tecnologia e um professor de educação da Austrália e outro dos Estados Unidos. Enfim, esse livro é excelente, da editora Parábola, e ele vai falar de diferentes tipos de letramentos e mostrar que é possível trabalhar práticas textuais em contexto digital com e sem internet, com e sem equipamentos. A gente pode falar sobre, já é uma forma de trabalhar com letramentos digitais. Então, se a sua escola não tem internet, não tem estrutura, fale sobre, leve alguma coisa impressa para mostrar para os alunos, e esse livro vai falar sobre isso, sobre os tipos de letramento digitais, e mostrar que a gente pode trabalhar com eles sem tecnologia também, porque quando a gente fala sobre, a gente também está trabalhando com elas, de alguma maneira. Então, eu indico esse livro, ele traz 50 atividades relacionadas a letramentos digitais, e nessas atividades tem sempre uma opção com baixo nível de estrutura da escola. Eles sempre trazem uma espécie de plano B para as escolas que não têm estrutura, e às vezes tem atividades com escolas com estrutura zero, em termos de internet, laboratórios de informática. Então, é bem interessante as estratégias que eles trazem aqui para trabalhar competências linguísticas e outras também, sem o acesso. Então, de um modo geral, o que eu poderia lhe dizer é que é possível já falar sobre. Imagine, ter uma aula em que se conversa sobre fake news, já é trabalhar o letramento digital, por mais que você não leve, seja só você conversando, você propondo uma discussão, propondo um debate em sala com os alunos, sem nenhuma tecnologia digital, você pode fazer uma discussão sobre fake news, eles com certeza vão trazer exemplos que eles já viram, com os quais eles já tiveram contato, porque hoje praticamente todo mundo tem acesso ao WhatsApp, e essa é uma forma de trabalhar com leitura e produção de textos, discutir sobre, falar sobre, tá? Isso é o que eu diria para você, assim, dentro do que eu tenho trabalhado com os meus alunos aqui na UFAL, nas aulas de formação de professores, que realmente nem toda escola vai ter uma boa estrutura, né? Sim, obrigada, professora, pela fala, tá? Pela atenção, satisfeita. Já anotei aqui o título do livro, tá? Recomendo. Obrigada pela pergunta, pela atenção. Alguém mais quer fazer algum comentário, uma pergunta? Colaborar? A Marina já colocou aí o livro, o link da Amazon, é isso mesmo. Alguém mais? E a Lia já achou o link do livro didático. Perfeito. Já vi aqui. Então, podemos dar por encerrado esse momento? Professora Isabel, mais uma vez, meu muito obrigada. Parabéns pela exposição. Foi um momento de riqueza, né, no compartilhamento de saber, conhecimento. Eu vou passar a palavra à Jaqueline para finalizar esse encontro. Obrigada a todos, né? Eu acho que agradecimento a todos que estiveram aqui. Temos ainda 59 participantes, né? Isso é muito importante ressaltar pelo horário, a proposta. Eu agradeço imensamente em nome do grupo, né? Também parabenizo e agradeço as meninas pela condução. Professora, nós vamos conversando, aí eu entro em contato e passo a palavra para a Jaqueline finalizar o momento. Obrigada, professora. Professora Isabel, quero mais uma vez agradecer a participação da senhora aqui nesta noite, né, nesta noite de terça-feira, início de semana, que a senhora se disponibilizou de maneira generosa para estar aqui, para nos passar essa aula magnífica, né, sobre o ensino de língua em contextos digitais, e dizer que somos imensamente gratos, né, o Grupo ProLetras, e também agradecer a todos que tiraram um tempinho para compartilhar, né, aqui essas experiências. E que a senhora venha mais vezes, né, professora,
será um imenso prazer o Grupo Proletras receber a senhora aqui neste momento. Tá bom, professora? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, professora Maria Angélica. Obrigada, Jaqueline. Obrigada a todos e todas que estiveram aqui presentes. Tem uns alunos meus por aqui também. Prazer é meu. Vamos manter aí as interlocuções. Obrigada, de verdade. Eu sempre aprendo muito nesses encontros. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, então, agradecimento, né, que isso é importante, gratidão, professora. Obrigada. Um abraço em todos, boa noite, obrigada pela participação e até o próximo encontro, né? Temos outras atividades, inclusive uma proposta com podcast. A gente espera que vocês acompanhem lá o Instagram do grupo, vejam como é que as inscrições funcionam e outras pessoas também vão colaborar. Professora, meu abraço, muito obrigada. Obrigada. Bom descanso, boa noite. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.